Olá pessoal, bom retorno a todos vocês após esse nosso breve período de recesso e descanso. Nós vamos dar sequência à nossa matéria. Vocês devem se lembrar que eu dividi o sistema digestório em duas partes. Vimos a primeira parte do sistema digestório, dando ênfase à parte anatômica do sistema digestório e aos processos de digestão mecânica. E, na verdade, essa segunda parte do sistema digestório humano vai tratar especialmente da digestão química do alimento e também dos hormônios que atuam na nossa digestão. A digestão química do alimento nada mais é que um conjunto de reações químicas que ocorrem com as substâncias químicas contidas nos alimentos que ingerimos. Na verdade, essas reações químicas que ocorrem com essas substâncias são reações de quebra dessas substâncias através da água. Essas reações de quebra de substâncias através da água são chamadas de reações de hidrólise. O radical hidro significa água, o radical lise significa quebra. Então, ao pé da letra, hidrólise significa quebra através da água. Então, se você ingere, por exemplo, uma proteína, a proteína será quebrada pela água. Se você ingere amido, o amido será quebrado pela água e assim por diante. Só que, para que essas quebras ocorram de maneira satisfatória, é fundamental a participação das enzimas digestivas. E o que são enzimas digestivas? Enzimas digestivas são proteínas, sempre proteínas, que aceleram as reações químicas de quebra dessas substâncias. Na verdade, podemos dizer que as enzimas são catalisadores biológicos de natureza proteica. O que significa isso? Catalisador é uma substância que acelera uma reação química. Biológico, que atua no corpo de um ser vivo. E de natureza proteica, porque toda enzima é uma proteína. Então é isso que significa dizer que as enzimas são catalisadores biológicos de natureza proteica, ou seja, proteínas capazes de acelerar as reações químicas nos seres vivos. Na verdade, a digestão química do alimento ocorre exclusivamente em 3 órgãos do nosso tubo digestivo. A digestão química só ocorre na boca, no estômago e no intestino delgado. E é exatamente isso que nós estudaremos a partir de agora. Então vamos lá. A digestão química do alimento se inicia na nossa boca, de modo que quando o alimento entra em contato com a nossa cavidade bucal, ele se mistura com a saliva. E essa mistura do alimento com a saliva forma o que nós chamamos de bolo alimentar. Então, o que vem a ser o bolo alimentar? É o resultado da mistura do alimento com a saliva no interior da cavidade bucal. Importante ainda perceber que não é a boca que produz a saliva. Quem produz a saliva são os 3 tipos de glândulas salivares que nós já estudamos na aula anterior. Saliva essa que, ao ser produzida pelas glândulas salivares, será lançada dentro da cavidade bucal. E a saliva tem uma importância muito grande na digestão química na boca por 2 motivos. Primeiro, porque a água contida na saliva vai ser responsável pela reação química de hidrólise, quebra através da água, que ocorre dentro da nossa boca. E segundo, porque a saliva contém uma enzima, denominada amilase salivar ou pitialina. E o que essa enzima faz? Essa enzima acelera a quebra do amido em moléculas de maltoses. Amido, que é um carboidrato do tipo polissacarídeo, presente sobretudo em alimentos de origem vegetal, amido presente no arroz, na batata, no milho, no pão e assim por diante, e maltoses, que são carboidratos do tipo disacarídeos.
Nesse sentido, dentro da boca, o amido é quebrado em moléculas de maltose. É fundamental a participação da enzima amilase salivar, que vai acelerar essa quebra do amido dentro da nossa cavidade bucal. Nesse sentido, é importante destacar também que nós não podemos dizer que a digestão do amido ocorre totalmente na nossa boca. Por que não? Porque, na verdade, as moléculas de maltoses ainda precisam ser quebradas. E elas não serão quebradas na boca, e sim no intestino delgado. Daqui a pouquinho mostrarei isso para vocês. Ou seja, a digestão do amido se processa em duas etapas. Na boca, o amido é quebrado em moléculas de maltoses, e lá no intestino delgado, daqui a pouco, cada molécula de maltose deve ser quebrada em 2 moléculas de glicose. Importante ainda que vocês se atentem para o seguinte: as enzimas exigem valores ideais de temperatura e de pH para que tenham desempenho máximo. Temperatura não vai ser problema, porque nós somos animais endotérmicos, que temos a temperatura corporal constante, em torno de 36,5 graus Celsius, e essa é a temperatura ideal para a ação das enzimas que atuam no nosso corpo. Agora, cada tipo de enzima exige um determinado valor ideal de pH. E o pH ideal para a ação da enzima amilase salivar é o pH 7. pH esse que é o pH da nossa boca determinado pela saliva. Percebam, o pH da nossa boca é 7, determinado pela saliva. Da boca, o alimento atinge o nosso estômago. Na verdade, nós engolimos o bolo alimentar, que é o alimento misturado com a saliva. E quando esse alimento desce para o estômago, ele entra em contato com o suco gástrico. O que vem a ser o suco gástrico? É uma secreção produzida pela parede do estômago, secreção essa que é lançada dentro da cavidade estomacal. E esse suco gástrico, ele tem 2 componentes químicos. Ele apresenta na sua constituição o ácido clorídrico, quimicamente representado por HCl. HCl esse que é o responsável pelo pH 2 do nosso estômago. Então, enquanto o pH 7 da nossa boca é determinado pela saliva, o pH 2 do nosso estômago é determinado pelo ácido clorídrico. E além do suco gástrico apresentar o ácido clorídrico, o suco gástrico apresenta uma enzima inativa, conhecida como pepsinogênio. Se essa enzima pepsinogênio é inativa, ela precisa ser ativada em pepsina. E quem faz a ativação do pepsinogênio, enzima inativa, em pepsina, que é a enzima ativa, é exatamente o ácido clorídrico, é o HCl. Então, o papel do ácido clorídrico no nosso estômago é ativar o pepsinogênio em pepsina. A pepsina vai ser a enzima ativa, que vai ser a enzima que vai acelerar a quebra das proteínas em polipeptídeos. Para quem não se lembra, uma proteína é um composto orgânico formado pela união de grande quantidade de aminoácidos, através de ligações químicas denominadas ligações peptídicas. Dentro do nosso estômago, a proteína não é totalmente quebrada em aminoácidos. A proteína é quebrada em polipeptídeos, que são conjuntos de aminoácidos. Esses polipeptídeos são também chamados de frações peptídicas, de modo que isso nos permite concluir que a digestão das proteínas não ocorre totalmente no estômago. A digestão das proteínas é apenas iniciada no nosso estômago. E quando que ela vai ser concluída? No intestino delgado. Da mesma maneira que a digestão do amido se inicia na boca e termina no intestino delgado,
A digestão das proteínas se inicia no estômago e termina no intestino delgado. Vocês verão daqui a pouquinho que lá no intestino delgado os polipeptídeos serão quebrados em aminoácidos. E é nesse momento que a digestão das proteínas será finalizada. Quando o bolo alimentar se mistura com o suco gástrico, ocorre a formação do quimo. E o que vem a ser quimo? É o bolo alimentar misturado totalmente ao suco gástrico. E esse processo de formação do quimo no nosso estômago é denominado quimificação. Pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, não é no estômago que ocorre a maior parte da digestão química. O estômago é muito mais um órgão armazenador de alimento do que um órgão digestivo propriamente dito. Indiscutivelmente, a maior parte da digestão química ocorre no intestino delgado, como vocês verão a partir de agora. Intestino delgado esse que, como já estudamos, é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo, e o seu epitélio apresenta grande quantidade de dobras da membrana plasmática dessas células, dobras essas que são conhecidas como microvilosidades, que são de grande importância para aumentar a superfície de absorção dos produtos da digestão química no intestino delgado. Então, é fundamental a presença dessas microvilosidades no intestino delgado para que a absorção dos produtos da digestão química ocorra de maneira satisfatória. O intestino delgado vai receber 2 secreções e produzir uma. O intestino delgado vai receber a bile, que é produzida pelo fígado, e o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, além de produzir uma secreção. A secreção produzida pelo intestino delgado é o suco entérico. Como vocês viram anteriormente, pH da boca, 7, determinado pela saliva. pH do estômago, 2, determinado pelo ácido clorídrico, pelo HCl. pH do intestino delgado, 8, determinado pelo suco pancreático. Atentem-se, é o suco pancreático lançado no intestino delgado que determina esse pH 8 do intestino delgado. O suco pancreático é rico em bicarbonato. Como vocês sabem, o bicarbonato tem caráter básico, o que justifica esse pH acima de 7 no intestino delgado, o pH 8 do intestino delgado, evidenciando que o meio é básico. Vamos então falar das 3 secreções. Falaremos a partir de agora da bile, do suco pancreático e do suco entérico. E vocês se convencerão de que a maior parte da digestão química ocorre sim no intestino delgado e não no estômago. A bile é produzida pelo fígado, como nós já sabemos, inicialmente armazenada na vesícula biliar. Bile essa que vai ser lançada no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Na verdade, a bile não contém enzima digestiva nenhuma. A bile contém sais conhecidos como sais biliares que atuam na emulsificação das gorduras. O que significa isso? O que é emulsificar as gorduras? Emulsificar as gorduras significa aumentar a superfície de contato das gorduras com a enzima que acelera a quebra dessas gorduras. Enzima essa que é conhecida como lipase. A bile, então, atua como um detergente, uma vez que ela vai tornar a superfície de contato dessas gorduras maior, e ao tornar essa superfície de contato maior, a digestão química dessas gorduras ocorrerá com mais facilidade. Além de receber a bile, o intestino delgado recebe o suco pancreático. Suco pancreático esse
que contém 4 tipos de enzimas. São elas: amilase pancreática, também conhecida como amilopsina, lipase, nuclease e tripsinogênio. Vamos ver agora como que cada uma dessas enzimas atua. A enzima amilase pancreática é a enzima que vai acelerar a quebra do amido em moléculas de maltose. Alguns de vocês devem estar pensando o seguinte: se essa quebra do amido em moléculas de maltose ocorre na boca, qual a necessidade de ocorrer quebra de amido em moléculas de maltose no intestino delgado? A explicação é simples. Muitas vezes a quantidade de amido que a gente ingere é muito grande e o tempo de permanência do alimento dentro da nossa boca é muito pequeno. Isso faz com que algumas moléculas de amido não sejam quebradas na boca em moléculas de maltose. Essas moléculas de amido que não são quebradas na boca em moléculas de maltose acabam sendo quebradas no intestino delgado em moléculas de maltose. Nesse sentido, a enzima amilase pancreática ou amilopsina acelera a quebra desse excedente de amido que não foi quebrado na boca em moléculas de maltose. O segundo tipo de enzima que atua aí no intestino delgado, componente do suco pancreático, é a enzima lipase, que vai acelerar a quebra dos lipídios em uma molécula de ácido graxo e uma molécula de álcool. Terceira enzima é a nuclease, que vai acelerar a quebra dos ácidos nucleicos que a gente ingere, DNA e RNA contidos nos mais diversos alimentos, sofrerão ação da enzima nuclease e, nesse sentido, o ácido nucleico será quebrado em nucleotídeos. E a última enzima, componente do suco pancreático que atua no intestino delgado, é o tripsinogênio. Tripsinogênio, que é uma enzima inativa. E por ser uma enzima inativa, esse tripsinogênio precisa ser ativado na forma ativa da enzima chamada tripsina. Quem faz essa ativação do tripsinogênio em tripsina é uma enzima produzida pelo próprio intestino delgado denominada enterocinase. Cuidado então, a enterocinase não faz parte do suco pancreático. A enterocinase é produzida pelo intestino delgado e, nesse sentido, a enterocinase faz parte do suco entérico e essa enterocinase é que vai ativar o tripsinogênio em tripsina. E a tripsina vai fazer o quê? Vai acelerar a quebra das proteínas em polipeptídeos no intestino delgado. Mesmo raciocínio, gente. Para que isso no intestino delgado, se no estômago já existe quebra de proteína em polipeptídeos? Explicação simples. Muitas vezes a quantidade de proteína que nós ingerimos é muito grande e nem todas as moléculas de proteína ingeridas são quebradas em polipeptídeos no estômago. Algumas moléculas de proteína passam direto para o intestino delgado e lá no intestino delgado sofrerão ação da enzima tripsina e, nesse sentido, as proteínas serão quebradas em polipeptídeos. A terceira e última secreção que atua no intestino delgado é o suco entérico. Produzido pelo próprio intestino delgado, esse suco entérico contém os seguintes tipos de enzimas: enterocinase, peptidases e disacaridases. Vamos lá, uma a uma. Enterocinase. O que essa enzima faz? Comentei agora há pouco com vocês que o papel da enterocinase é ativar o tripsinogênio em tripsina. Tripsinogênio, que é a forma inativa da enzima, tripsina, que é a forma ativa. Peptidases. O que essas enzimas vão fazer? Essas enzimas vão atuar na finalização, na conclusão do processo de digestão das proteínas, acelerando a quebra dos polipeptídeos em aminoácidos.
Aminoácidos esses que serão absorvidos pelas nossas células e utilizados na produção das nossas próprias proteínas. Então, o papel das enzimas peptidases é exatamente esse: acelerar a quebra dos polipeptídeos em aminoácidos no nosso intestino delgado. E, finalmente, as enzimas disacaridases são enzimas que vão acelerar a quebra dos disacarídeos em duas moléculas de monossacarídeos. Como é que isso funciona? São conhecidos 3 tipos mais importantes de disacaridases, que são maltase, sacarase e lactase. O que a maltase faz? Maltase acelera a quebra da maltose em 2 moléculas de glicose. O que a enzima sacarase faz? Acelera a quebra da sacarose em 1 molécula de glicose e 1 molécula de frutose. E o que a enzima lactase vai fazer? Acelerar a quebra da lactose, que é o principal açúcar do leite, né? Em 1 molécula de glicose e 1 molécula de galactose. Aqui é importante que vocês observem que maltose, sacarose e lactose são carboidratos do tipo disacarídeos. E, na verdade, glicose, frutose e galactose são carboidratos do tipo monossacarídeos. Concluímos, então, que o papel das enzimas disacaridases é acelerar a quebra dos disacarídeos em monossacarídeos. Monossacarídeos esses que serão absorvidos pelas células e utilizados por elas como fonte de energia. Vocês devem se lembrar que eu falei há pouco que no estômago ocorre a formação do quimô, que seria o bolo alimentar misturado ao suco gástrico. Já no intestino delgado, vai ocorrer a formação do quilô. E o que vem a ser o quilô? O quilo é o quimo que veio do estômago misturado a 3 tipos de secreção no intestino delgado. Quais são esses 3 tipos de secreção? Bile, suco pancreático e suco entérico. Nesse sentido, no intestino delgado ocorre o processo de quilificação, que é nada mais, nada menos que o processo de formação do quilo. Encerrado o processo de digestão química no intestino delgado, os restos que não foram absorvidos pelas células no intestino delgado se dirigem ao intestino grosso. E todo esse material que chega ao intestino grosso recebe o nome de bolo fecal. O bolo fecal se caracteriza por ser líquido e, na verdade, é importante que seja retirada água desse bolo fecal para dar consistência normal às nossas fezes. A primeira função do intestino grosso é exatamente essa: absorver água e sais minerais ou eletrólitos, que também se encontram dissolvidos em água, do próprio bolo fecal, dando consistência normal às nossas fezes. Dessa forma, se o intestino grosso absorve uma quantidade excessiva de água do bolo fecal, as fezes se tornam muito duras, muito ressecadas, provocando o que nós chamamos de prisão de ventre ou constipação intestinal. Também, se o intestino grosso absorver uma quantidade muito pequena de água do bolo fecal, o bolo fecal permanece líquido e nós teremos um quadro de diarreia em consequência disso. Então, quem dá a consistência típica das nossas fezes, normal das nossas fezes, é o intestino grosso, mediante essa absorção de água e sais minerais do bolo fecal. E o intestino grosso também, através dos movimentos peristálticos, através do peristaltismo que ocorre no intestino grosso, vai conduzir essas fezes, o intestino grosso vai conduzir essas fezes
até o ânus, para que a defecação possa acontecer. Algumas bactérias presentes no nosso intestino grosso são capazes de produzir 2 tipos de vitaminas que são aproveitadas pelo nosso organismo. São elas a vitamina B12 e a vitamina K. A vitamina B12 é uma vitamina hidrossolúvel, solúvel em água. Vitamina essa, constituinte do complexo B. Essa vitamina B12, ela vai atuar no amadurecimento das nossas hemácias. É importante também entender que uma eventual carência de vitamina B12 vai trazer um quadro de dificuldade no amadurecimento dessas hemácias, gerando uma condição patológica denominada anemia perniciosa. Então, a anemia perniciosa é uma deficiência no amadurecimento das hemácias, muitas vezes desencadeado pela carência de vitamina B12. Já a vitamina K é uma vitamina lipossolúvel, uma vitamina solúvel em lipídios, que vai atuar no nosso processo de coagulação do sangue. A vitamina K vai estimular o nosso fígado a produzir uma proteína chamada protrombina, que é uma proteína fundamental ao processo de coagulação do nosso sangue. Diante disso, poderíamos generalizar que a vitamina B12 apresenta uma ação anti-anêmica, exatamente por prevenir os quadros de anemia perniciosa. E já a vitamina K vai ter uma ação anti-hemorrágica, por atuar no processo de coagulação do sangue e, dessa maneira, impedir a manifestação de processos hemorrágicos. Alimentos de origem vegetal apresentam, na sua constituição, um polissacarídeo conhecido como celulose. E a celulose não atua no nosso organismo como nutriente. Por quê? A celulose não vai ser quebrada. O nosso organismo não tem a capacidade de produzir uma enzima chamada celulase, que é fundamental para a quebra dessa celulose. Dessa maneira, quando você ingere alimentos ricos em fibras vegetais, fibras essas que são ricas em celulose, esse polissacarídeo celulose não é aproveitado como nutriente, e sim atua no tubo digestivo, estimulando os movimentos peristálticos que ocorrem no intestino grosso. O papel da celulose, contida nos alimentos de origem vegetal, é estimular o peristaltismo intestinal e facilitar a movimentação das fezes no interior do nosso intestino grosso. Finalizando, então, o estudo do sistema digestório, devemos saber que 4 hormônios produzidos pelo nosso organismo atuam na nossa digestão. O primeiro deles, conhecido como gastrina, é produzido pela parede do nosso estômago e tem como ação estimular a produção de suco gástrico para que a digestão das proteínas possa ocorrer de maneira adequada no nosso estômago. O segundo hormônio, o terceiro e o quarto, que são secretina, colecistocinina e enterogastrona, são produzidos pela parede do intestino delgado, mas atuam de maneira diferente. A secretina atua para estimular a produção de suco pancreático, que será lançado no duodeno. A colecistocinina atua estimulando as contrações da vesícula biliar para que a bile possa ser lançada no duodeno, e a enterogastrona atua inibindo a produção de suco gástrico. Importante ainda que vocês percebam que gastrina, secretina, colecistocinina e enterogastrona, se são hormônios, são lançados na corrente sanguínea. E a partir do momento que eles são lançados na corrente sanguínea, eles chegam através do sangue
ao local onde devem atuar. O local onde o hormônio atua recebe o nome de órgão-alvo. Para que vocês entendam isso melhor, vamos pegar 2 exemplos. A secretina é produzida no intestino delgado, mas ela atua no pâncreas. Por quê? Porque o papel da secretina é estimular a produção de suco pancreático. Então, notem que o órgão-alvo da secretina é o pâncreas, porque a secretina vai agir no pâncreas, estimulando esse órgão a produzir o suco pancreático. Só mais um exemplo. A colecistocinina, produzida pela parede do intestino delgado, atua onde? Na vesícula biliar, estimulando as suas contrações. Dessa maneira, o órgão-alvo da colecistocinina é a vesícula biliar, uma vez que a colecistocinina vai atuar na vesícula biliar, estimulando as suas contrações. Com isso, nós finalizamos o estudo do sistema digestório. Eu insisto com vocês que agora, no retorno do nosso recesso, nós teremos 2 aulas ao vivo, 2 lives, uma na terça-feira e uma na quinta-feira. Na live de terça-feira, eu vou fazer um breve apanhado, tá, do que há de mais importante nessa digestão química do alimento para vocês. Logo depois, ficarei à disposição para o esclarecimento das dúvidas. E na live de quinta-feira, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, até para a gente variar um pouco. Eu vou selecionar para vocês 3 questões de sistema circulatório, 3 de sistema respiratório, 3 de sistema excretor e 3 de sistema digestório. 12 questões ao todo. Vou tentar selecionar questões que possam gerar mais dúvida. E vou resolver essas questões com vocês, isso na nossa aula ao vivo de quinta-feira. Então, recapitulando, terça-feira, logo após o recesso, um breve apanhado da digestão química e logo depois esclarecimento de dúvidas. E na quinta-feira eu vou resolver para vocês 12 questões fechadas de sistemas e também ficarei à disposição de vocês para o esclarecimento de dúvidas. É isso aí, gente. Bom retorno às nossas atividades e um grande abraço para vocês.